Vida Longa CBN. Doutor Alexandre, bom dia. Bom dia. Doutor, o assunto câncer, de uma forma geral, ele mexe com todo mundo. Claro, para quem já passou por isso, para quem está passando por isso, para quem tem um parente ou um amigo com essa doença, até para quem não passou e não tem nenhum conhecido, porque alguém próximo já viveu. É incrível como é que um assunto consegue mobilizar tantas pessoas nesse sentimento de que doença difícil, que doença triste, né? E que, infelizmente, nem todo mundo consegue vencer. Exato. E aí, algumas pessoas tentam de tudo, mas acabam nos cuidados paliativos. Eu queria que o senhor explicasse primeiro o que são esses cuidados paliativos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e explicar que o tema cuidados paliativos, na verdade, a gente diz respeito a uma forma de se ocupar com o que é sagrado do outro. Porque cuidado, ele diz respeito a ocupar-se do bem-estar do outro. A palavra cuidado em si, ocupar-se do que é bom para o outro. Qualidade de vida, conforto, segurança por passar por aquele caminho. E paliativo vem de manto, capa protetora para a pessoa poder conseguir atravessar intempéries, momentos difíceis. Então, quando eu falo cuidado paliativo, é como se eu imaginasse que uma pessoa vai fazer uma travessia de um deserto, mas para que ela não atravesse aquele deserto em sofrimento, eu possa dar a ela subsídios para que ela consiga atravessar ele e chegar no final, seja curado por um tratamento ou não curado, e que o final de vida seja a morte desse percurso do deserto, que ele não tenha sofrido tanto para passar por esse momento. É interessante a gente deixar claro que o cuidado paliativo não é para quando não tem nada o que fazer. O cuidado paliativo ele é inclusive para uma condição que ameaça a vida de continuar, que leva ao sofrimento e que ajuda ela a passar por aquilo mais fácil, desde que aquilo ameaça a continuidade da vida. Então não é só quando o câncer não tem cura, inclusive quando ele está tratando o câncer. Se esse câncer for uma ameaça à vida dele, ele deve e ele tem direito de fazer essa travessia sem sofrimento, acompanhado por alguém que conheça sobre cuidados paliativos. Receber cuidado paliativo é digno. É um direito para que ela faça essa travessia com mais tranquilidade. E que ele chegue ao final. É uma coisa Curado, interessante. beleza, nós vamos comemorar junto. Mas se ele não chegar curado e o desfecho for a morte, que ele tenha dignidade por passar por aquilo. É uma coisa interessante isso que o senhor está citando, porque a maior parte das pessoas pensa realmente isso, que o paliativo é quando não tem mais jeito. Exato. E aí fica naquela questão de eu vou receber a pior notícia, de que não tem mais cura, eu já fiz todos os tratamentos que eu podia fazer, e agora então eu vou morrer, ou a pessoa que eu amo vai morrer, e eu vou ter que administrar isso da melhor forma possível. Até na hora de dar a notícia, olha, é bom você passar por cuidados paliativos, mesmo durante o tratamento ou quando não há mais nenhuma chance, né? Até para dar a notícia deve ser uma situação bem delicada, né? Exato, até porque o cuidado paliativo, ele tem dois grandes pilares. O cuidado paliativo, ele tem um pilar, que é controlar bem sintomas. Por exemplo, na COVID, a pessoa que tem COVID, somente de ter ela, ele ameaça a continuidade de vida. Se eu dou ele controle de sintomas para ele passar por aquilo, a chance dele ter uma condição de travessia mais leve é melhor. E outro pilar é o que você traz agora, que é um pilar tão importante tanto quanto o controle de sintomas, que é a comunicação. O que eu falo para a pessoa, como eu acolho a pessoa. Então eu tenho que pensar que tanto a pessoa quanto o seu familiar
ele tem que ser acolhido numa explicação que não pode ser assim, como não tem mais nada o que fazer, vai para o cuidado paliativo. Fica Aham. parecendo que o cuidado paliativo já é uma prévia do serviço funerário. E não. O cuidado paliativo, nós temos é, é, indicadores técnicos que mostram isso e artigo científico escrito, que a gente consegue, por exemplo, câncer de pulmão. Se uma pessoa que está tratando câncer de pulmão recebe junto cuidados paliativos, ou seja, boa comunicação e controle de sintomas, a chance dele aumentar a vida dele em 6 meses é muito grande. Ou Olha que seja, legal. ele ganha uma Que bom. sobrevida de 6 meses porque eu estou dando ele formas de conforto por atravessar aquilo. E E nós temos desculpa, nós temos um problema sério na oncologia, que, por exemplo, qual é o momento de parar o tratamento curativo? Será que a pessoa merecia receber quimioterapia, radioterapia, até na última semana de vida dela? Ou se ela não teria o direito de viver outras coisas que são sagradas para ela, já que aquela condição de tratamento pode não estar gerando uma expectativa de cura sabidamente, e eu estou falando que faço tudo para mim e não é por ela, né? Então vale essa reflexão também. agora, os cuidados paliativos, eles são iguais para todo tipo de tratamento de câncer, doutor? Não, não. Na verdade, o cuidado paliativo ele tem que ser personalizado, independente de ser a mesma doença. Por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou câncer, ou vamos falar de uma doença infecciosa crônica. Além de eu pensar na doença, eu tenho que pensar no cuidado paliativo, especialmente na pessoa. Porque para mim traçar o plano de cuidado dela, eu tenho que traçar um plano de cuidado em cima daquilo que é singular a ela. Então, quando eu falo de cuidados de fim de vida, processo ativo de morte, uma pessoa está morrendo. Para mim é importante minha casa. Determinada pessoa fala que o importante para ela é o hospital. Ele não sente segurança em casa. Aí já começa a diferença, Uhum. que nem E, sempre é a mesma coisa para todos. pois é, e Então é mesmo, interessante que a equipe monte um plano terapêutico em conjunto para aquela pessoa. quer dizer, mesmo que duas pessoas tenham o mesmo tipo de câncer, cada uma pode reagir de uma forma, cada uma pode ter um desejo diferente e Exatamente. pedir ou exigir, né, em termos de corpo, não de pressão, mas uma Sim, atenção diferente, né? sim, exatamente. Agora, doutor, quem está no trabalho paliativo está Hum, junto com o paciente, mas também está junto com a família. exato. E provavelmente vai, naquelas pessoas que realmente não têm mais cura, né, para sua doença, ficar até os últimos minutos, até os últimos segundos da vida dessa pessoa, desse paciente. O que Sim. acontece com o corpo quando está Ah, chegando a hora da pessoa partir? essa pergunta é muito importante. Eu costumo ensinar ela aos familiares, porque às vezes a família fica querendo perguntar e tem vergonha ou tem receio de estar agorando o momento da morte. Então eu já falo, você precisa saber, especialmente daqueles que estão em casa, sobre quais os principais sinais que a gente observa na pessoa quando ele está aproximando da morte, quando ele é uma pessoa que tem uma doença crônica, principalmente. Então, eu gosto muito de utilizar um conhecimento oriental que fala que nós somos água, ar, terra e fogo. E quando a gente fala de morte, a gente fala de dissolução desses elementos. Então, quando eu estou próximo à morte, o primeiro elemento que entra em dissolução costuma ser o elemento terra. O elemento terra, ele é representado pela nossa pele. Então a pessoa começa a mostrar uma flacidez exagerada da pele, pele fria, extremidades arroxeadas, e pode aparecer em alguns pontos da pele mudança de coloração. A pessoa de pele negra costuma ter marcas arroxeadas pela pele, a pessoa de pele branca e amarela, marcas vermelhas, muitos especialmente na região das costas, na região das nádegas.
Então, isso é a dissolução do elemento terra. O Uhum. segundo elemento que a gente percebe é o elemento água. A família costuma ligar para a gente ou conversar com a gente e falar assim: Alexandre, papai está 12 horas sem urinar. A fralda secou. É um sinal que o organismo está retendo líquido, está segurando água no corpo para tentar sustentar a pessoa viva o mais tempo possível. E aí o rim diminui a filtração e a pessoa diminui a urina. O terceiro elemento, que é o fogo, acho ele muito importante porque ele é chamado, né, pelo leigo da melhora para a morte. A pessoa tem picos de melhora, por isso que a gente fala fogo. Naquele momento em que o organismo está retendo energia, está retendo água, ele começa a usar dessa energia que está reservada para manter a pessoa viva, então a pessoa tem vários picos de melhora. A pessoa que estava prostrada começa a falar, começa a pedir coisas, começa a lembrar de pessoas que partiram. Elemento fogo. E o último elemento é o elemento ar. O elemento ar, como ele é o que nos dá o sopro da vida, ele também é o último a sair da pessoa. Às vezes o corpo já está desfalecido e a gente percebe a asa do nariz e a mandíbula ainda mexendo. Eu gosto de explicar à família que isso nem sempre ocorre nesta sequência lógica, como um protocolo. Isso acontece simultaneamente, mas a gente começa a perceber pele, a respiração, a pessoa entra em dispneia, ou seja, fica uma falta de ar. Às vezes, essa falta de ar não está incomodando ele, está incomodando a gente, porque é o organismo tentando fazer reserva. Então, nem todo mundo precisa de oxigênio em fase final de vida. Deixar o quarto ventilado já gera um conforto. O oxigênio pode ser mais prejudicial, dependendo do caso. Essa questão da urina diminuir, depois ele pode urinar um tantão que ficou retido. Uhum. Mas a gente começa a perceber a diferença do corpo, a diferença da água na extremidade do corpo. A gente olha no olho da pessoa, parece que tem uma névoa Sim. recobrindo a esclera do olho dela e o olhar dela distante, distante. Isso são sinais E, fisiológicos do organismo, uhum. aos poucos entrando em falência orgânica, porque nós somos como Fernando Pessoa já fala isso, nós somos uma orquestra. Sim. Não para um piano só, para o piano, que para o violino, que para. E a gente vai observando. E é importante falar também uma coisa: a pessoa sabe, porque a pessoa conhece o seu corpo. Então, é melhor que a gente, ao invés de falar muito, correr muito, percebendo que é uma doença crônica e já sabendo que a pessoa estava prestes a passar por aquele momento, o melhor que nós podemos fazer, que a família pode fazer, chama presença, acolhimento, leveza, E, e é por doutor, aí. quanto tempo isso demora? Horas? Ó, a gente percebe que tem gente que são minutos e tem pessoas que começam a mostrar esses sinais até 14 dias antes. Nossa, Então, a 14 dias? literatura varia de 14 dias a minutos, né, de processo ativo de morte, né? Eu perguntei ao senhor agora há pouco sobre um paciente. Dois pacientes podem ter a mesma doença, mas terem cuidados paliativos diferenciados por serem Diferentes. mais focados para a necessidade de cada um. A gente Sim, percebe que o câncer tem afetado cada vez pessoas mais novas, inclusive crianças. Também sim. precisam de cuidados paliativos? A gente começa a falar de cuidado paliativo na perinatologia. Quer ver uma coisa que é invisibilizada? Hum, Mães que estão gerando bebês com risco de morte ao nascimento ou risco de aborto. Essa família precisa de cuidados paliativos. Ela uhum. precisa de conforto, ela precisa de qualidade de vida para conseguir passar aquele momento. E é interessante a gente pensar, não é só para câncer. Nós temos várias condições que ameaçam a continuidade da vida. Tem algumas crianças que nascem, por exemplo, com doenças raras e que eles vão viver 30, 40, 50, 60 anos com uma condição ameaçadora da vida, que é importante quem atende ela, os diversos profissionais, olhar para ela, não com o sentido só da cura da condição, que muitas vezes nem tem cura a doença rara, mas de um olhar de qualidade de vida.
Então, que seja desde a perinatologia, desde que está gerando um bebê, até a idade idosa, muito idosa. Ele Uhum. perpassa tudo. É um benefício e é um direito humano, né? Ter dignidade e qualidade de vida. Doutor, para a gente encerrar, o cuidado paliativo não é só para o paciente, né? A família acaba recebendo um pouco desse cuidado Sim, também. sim. Eu não tenho dúvida que a maioria dos pacientes que eu atendo nesses 19 anos, eu não tenho nem um pouquinho de receio de falar que quem mais precisou desse conforto foi a família. O paciente, normalmente, por estar vindo, passando pela condição ameaçadora de vida, muitos já demonstrando muito sofrimento, eles entendem que se o desfecho for o óbito, ele está, na grande maioria das vezes, muito tranquilo com aquilo. O difícil é para quem está ficando, de perder alguém, a dor da expectativa do que era esperado. E mesmo que a pessoa esteja acamado, por exemplo, 18 anos, ele, ele é pai dela, ele é Uhum. esposo dela, ele é filho dela. Então a gente não normaliza, porque até mesmo porque a régua do sofrimento ela é individual. Então acolher a família, saber suas dúvidas, olhar no olho, sentar do lado, na mesma altura, e acolher esse sofrimento e dimensionar as possíveis estratégias para pelo menos ser mais leve, é uma obrigação nossa, né? Doutor Alexandre, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui na CBN Vitória Ah, a respeito de um que assunto tão agradeço. delicado que merece atenção e respeito por parte de todos. Muito, muito agradecida. Eu que agradeço. E quem quiser saber mais, né, nós temos vários artigos, podcasts de várias pessoas que trabalham isso por todo o nosso Brasil. Obrigada, doutor. Já deixo o convite para uma próxima oportunidade. Ah, eu agradeço. Obrigada, Tudo de bom bom, dia para o gente. senhor e um bom final de Bom dia. semana. Para você também.